Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de sinastria aqui do YouTube. Já deixe seu joinha aí do início para me ajudar, porque, gente, esse conteúdo de hoje está mais do que completo. Você não vai encontrar nada de sinastria parecido em português aqui no Brasil. E principalmente aqui num canal aberto, porque isso é conteúdo de curso, gente. É conteúdo de pessoas que realmente estudam, que realmente querem entender sobre sinastria para um nível avançado. Então eu quis trazer muito esse nível de conteúdo para vocês entenderem o que é verdadeiramente sinastria de fato. E que não adianta de nada a gente ficar só olhando sobre a posição, sobre a posição, sobre a posição, que é o que eu tenho muito aqui no canal, né? Se a gente realmente não está olhando para o todo de uma situação. Então, o vídeo já está gravado, a aula inteira já está gravada, então eu falo com toda a propriedade do mundo o quanto esse conteúdo está realmente riquíssimo. Eu estou muito orgulhosa com todos os ensinamentos que eu vou passar para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, que vocês compartilhem com a família de vocês, com o namorado de vocês que gosta de sinastria, e que vocês realmente me ajudem aqui nessa jornada virtual. E para quem não assistiu o vídeo sobre Entenda a Sinastria, que eu mostrei ali um passo a passo de como gerar um mapa gráfico, né? O que eu falei lá no finalzinho do vídeo? Eu mencionei para as pessoas que ficaram até o final que as próximas sinastrias eu estaria abrindo a leitura na prática para vocês poderem me mandar as sinastrias de vocês para que eu possa ler aqui no canal, tá bom? Então a minha intenção é trazer a leitura na prática pelo menos uma vez por mês. Essa é a meta que eu adicionei para mim. Porque, gente, infelizmente ou felizmente, eu não consigo dar conta de mais demandas do que eu já não tenho, fora as que eu já tenho, então, de realizar as consultas, de fazer aqui as gravações dos conteúdos, fora que eu também tento gerar, pelo menos, outros conteúdos em outras redes sociais. E a meta que eu coloquei, então, é um vídeo de leitura na prática por mês, pelo menos. Caso eu consiga trazer outros ou esteja muito inspirada, eu trago mais, prometo. E daí, vocês podem estar sempre participando dessas leituras na prática, mensalmente, através do meu Instagram. Então as pessoas precisam lá seguir o meu Instagram e mandar o direct com os dados astrológicos. Obviamente, se vocês vão querer que eu mencione o nome verdadeiro de vocês ou não. E também preciso da informação de que tipo de sinastria a gente vai estar falando. Então você tem que me falar se é uma leitura sua com o seu namorado, ou sua com o seu irmão, ou sua com a sua mãe. Então sempre menciona ali pra mim, Camila, eu acho que essa sinastria minha aqui com meu namorado é kármica. Você pode me confirmar? Então vocês me mencionem ali os detalhes que vocês querem que eu aprofunde, que eu aborde. Daí, obviamente, gente, eu vou escolher a sinastria que mais vai me interessar, que mais vai me chamar a atenção. E isso não quer dizer que eu não deixe na gaveta as outras sinastrias que eu estiver olhando por ali. Se vocês já quiserem também me mandar um print do gráfico para facilitar, né, ali a minha triagem, eu lhe agradeço também. E eu vou deixar também aqui embaixo o link pro meu WhatsApp, gente, porque esse mês, até o dia 30/11, eu tô com uma baita de uma promoção de leituras. Então, por conta da Black Friday, obviamente. Então, por favor, não perca essa oportunidade, caso você não queira ter a sua assinatura exposta aqui no canal, né? Mas pelo menos não deixe essa promoção passar, porque eu tô dando praticamente a leitura de graça pra você. Eu normalmente cobro nas minhas consultas R$ 260 pra assinatura, e agora na Black eu vou deixar por 150 até o dia 30/11. Então, você tanto pode participar da leitura na prática, mandando ali a sua assinatura pra eu poder avaliar no Instagram, quanto aproveitar a promoção desse mês, tá bom? E eu acho que é isso, pessoal. Todos os recados foram dados. Eu espero que vocês curtam muito essa leitura e bora pra prática. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula de leitura de sinastria na prática aqui no canal. Desse lindo mapa dessas duas irmãs, que tem ali um relacionamento meio conturbado, né? Não é um relacionamento perdido, acho que depende muito da perspectiva de ambas aqui. Mas a gente já consegue ter uma noção dos motivos por trás dessas desavenças. E aos poucos, eu vou tentar construir aqui com vocês essa perspectiva de leitura, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de mencionar aqui com vocês que o meu intuito e o meu propósito de trazer leitura na prática aqui no canal é justamente eu conseguir ensinar pra vocês qual que é a perspectiva de um astrólogo na hora de fazer uma leitura, tanto de mapa natal, tanto de mapa de sinastria. Porque eu acho que, eu vejo, na verdade, né, muitos astrólogos hoje em dia até fazendo, sei lá, e-books, PDFs de leituras, que contém ali, sei lá, Gêmeos na casa X, Áries na casa X. E é isso, né? No máximo fala um pouquinho sobre o regente do signo também e é só. E eu, particularmente, sou muito contra esse tipo de abordagem astrológica. Eu acho que fica muito generalizado, fica uma leitura muito banal. E é por isso que a astrologia é banalizada hoje na internet, porque ainda assim é um tema muito novo aqui no Brasil, é ao contrário do que é na Europa. Talvez algum dia eu até traga aqui algum vídeo sobre a origem da astrologia, caso vocês queiram, vocês comentem aqui pra mim, por favor, e realmente trazer uma aula bem aprofundada no tempo máximo que eu conseguir. Eu não vou conseguir trazer todas as questões dessa relação aqui num vídeo pra vocês, porque eu acho que senão vai ficar muito longo. Eu vou me estender demais, então eu vou tentar tirar aqui o suco dessa relação para que vocês consigam compreender a perspectiva dessas situações. E eu acho que principalmente para sinastria, hoje em dia é um tema ainda muito recente na internet. Alguns astrólogos que eu acompanho, eles até têm sim uma abordagem muito boa, não vou dizer que eu não gosto da abordagem deles, mas eu acho que se perde um pouco o raciocínio por trás do próprio mapa natal dos parceiros, que eu acho que é uma coisa deixada de lado. E por que eu tô dizendo tudo isso, gente? Porque é no mapa astral que a gente já vai entender qual que é a perspectiva que aquele parceiro vai ter sobre você. Então, é através de algumas casas específicas que a gente vai entender
que tipo de situações são importantes para o parceiro, né? Que tipo de abordagem de relacionamento esse parceiro precisa vivenciar na vida para que ele seja feliz. Ou no caso de sinastrias familiares, de irmãos, de mãe, de pai, eu já consigo analisar no próprio mapa natal qual que é a perspectiva que esse familiar vai ter referente ao tipo de sinastria que eu tô analisando. Porque o que acontece, gente? No mapa astral, eu já consigo entender as promessas que essa pessoa vai ter para a própria vida. Então, é no mapa que a gente vai ver que tipo de abordagem, que tipo de situação essa pessoa, ela vai meio que atrair para a própria vida em relação a relação que essa pessoa vai ter com os pais, com os irmãos. Ou seja, se no mapa natal dessa pessoa já tiver ali alguns indícios de problemas de relacionamento com os irmãos, obviamente isso vai se refletir na relação com o irmão que essa pessoa pode vir a ter na vida, né? Às vezes não necessariamente essa pessoa terá um irmão, mas depende da casa e eu vou explicar isso mais pra frente. E esse foi o exato motivo também de eu querer trazer como a primeira leitura na prática uma leitura de irmãos, né? Uma leitura que envolvia alguma situação familiar, justamente porque eu acho, gente, que a natureza, ela faz o seu papel, assim, de uma forma muito única. É impossível eu ir lá no astro.com gerar qualquer tipo de mapa aleatório e querer trazer aqui pra vocês como forma de leitura de irmãos. Isso daí não é que não funcionaria. Eu até poderia ter essa perspectiva legal pra trazer aqui pra vocês, como que a gente poderia analisar, né? Seria interessante eu gerar esses mapas falsos, digamos assim, pra eu poder trazer como forma de ensinamento de abordagem. Mas eu acho que é tão mais fascinante eu trazer sobre uma relação verdadeira, porque vocês vão conseguir perceber que isso aqui, gente, só a natureza consegue fazer. Vocês vão perceber mais pra frente conforme as coisas vão se costurando e eu vou ali dando insights, lembrando vocês sobre as situações. Isso aqui só a natureza consegue fazer. É algo que realmente, pra mim, no trabalho com astrologia, eu não tenho como questionar isso. Antigamente eu via muito a astrologia como mais uma ciência, não é que não seja, mas eu via muito mais com essa perspectiva do que como uma perspectiva espiritual e filosófica. E eu acho que eu quebrei muito a cara depois que eu comecei a aprender sinastria. Então a sinastria pra mim foi um ponto, foi um estudo, um subnicho dentro da astrologia que me mostrou o quanto nós somos pessoas extremamente espiritualizadas, conectadas com tudo que acontece à nossa volta e a gente nem percebe. Como nós somos predestinados a conhecer certas pessoas na nossa vida, né, relações kármicas, um belo de um exemplo, quando nós temos conjunções com alguém com o nó do sul ou com o nó do norte, e essas pessoas, elas têm propósito. Nós encontramos pessoas com propósito. E imagina que difícil quando nós mesmos, né, não sabemos qual que é o nosso propósito. A astrologia é um estilo de vida, gente. Então vamos lá. Vamos começar hoje a fazer a leitura sobre a sinastria dessas duas irmãs. E para começar, eu quis trazer alguns pontos que a gente precisa analisar, precisa considerar na hora de fazer uma leitura de sinastria de irmãos, tá bom? Primeiramente, tipos de sinastrias familiares. A gente normalmente vê dois tipos de mapas bem característicos, que é o de hereditariedade planetária, que aqui neste caso seriam famílias que possuem muitas pessoas do mesmo signo, ou que possuem um conjunto planetário que sobrepõe os mesmos signos. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui da minha casa, tá bom? Aqui em casa tem eu de virginiana e mais 2 sobrinhos virginianos. Um desses sobrinhos, o mais velho, ele é virginiano, assim como eu, assim como tem lua em Capricórnio, assim como eu. Enquanto o meu segundo sobrinho, ele é virginiano, como nós dois, mas ele tem ascendente em escorpião, como a minha mãe. A minha mãe é escorpiana, tem muitos planetas em escorpião, então a gente tem uma hereditariedade planetária. E, sinceramente, aqui em casa a gente tem um bom convívio por conta disso. Então, quando eu percebo que já se tem muitos planetas no mesmo signo dentro dessa família, eu já sei que o convívio dentro desse lar deve ser um pouco mais tranquilo. Flui mais. A gente tem mais amizade, tem mais parceria, as coisas funcionam. Agora, quando a gente tem tipos de sinastrias familiares com opostos complementares, que são os dois tipos que a gente mais vê, aí é um pouco mais difícil da família conseguir levar um lar com mais amor. Então, normalmente, esses são os dois tipos de mapas de sinastrias familiares que a gente vê. Daí a gente começa a analisar os nossos primeiros pontos aqui de leitura de sinastria familiar. Para irmãos, especificamente, nós sempre temos que analisar a casa 3 e o regente da casa 3. Por quê? É aqui onde eu vou ver como é que vai ser a minha relação com o meu irmão. No meu mapa natal eu já consigo ver isso. Então, como é que vai ser a minha relação com o meu irmão e qual é a perspectiva que eu tenho dele? E onde que o regente da casa 3 vai cair, para que eu entenda que tipo de situação é importante para mim dentro da minha relação com os meus irmãos, para que eu consiga me sentir amado por esse irmão, para que eu consiga entender como que essa relação vai me afetar e o que dentro dessa relação é importante pra mim, pra que eu entenda isso e consiga transmitir até pro meu irmão. Outra situação que eu particularmente gosto de analisar é em mapas de irmãos. Não necessariamente você precisa fazer isso. Só de você já ver a casa 3, tanto de um quanto de outro, você já consegue ter uma ótima noção disso, uma ótima noção de como é que vai ser a relação dessas duas pessoas. Mas eu acho que quando nós estamos analisando o mapa de sinastria familiar, a gente tem dois conceitos que nós não podemos descartar: a relação com o pai e a relação com a mãe. Então, por isso eu coloquei aqui também pra gente analisar tanto a casa 4 quanto a casa 10. A casa 4 fala sobre a mãe e a casa 10 fala sobre o pai. E por que eu penso dessa maneira? Eu acho que um dos principais pilares pra gente conseguir analisar uma sinastria, principalmente familiar, é entender os principais motivos pelos quais dois irmãos podem brigar. E isso é uma situação não tão astrológica, mas psicológica. Vocês entendem que quando a gente está falando sobre relacionamentos, seja familiar, seja de irmãos, seja de um casal, tanto faz o tipo de relação. Mas a gente falando sobre relacionamento, nós precisamos sim ter um pensamento psicológico para aquela questão. Ou seja, quando eu penso em dois irmãos que têm problemas bem críticos em relação a esse relacionamento, logo eu penso sobre a criação deles, né?
Então, como que esse pai e essa mãe criaram esses dois irmãos? Por que que talvez eles já criaram desde muito cedo essas desavenças, né? E daí aqui a gente entra em vários tipos de conceito. A gente entra em tipos diferentes de criação. Então, de um irmão ser mais velho, o outro mais novo, obviamente. E aqui a gente tem tipos diferentes de criação, porque ao longo do tempo os pais perceberam que deu errado com um, vamos tentar dar certo com o outro, né? Infelizmente, essa é a grande realidade. Aqui também a gente vai conseguir analisar dentro da casa 4 e da casa 10 as perspectivas, tanto paterna quanto materna, dessas duas pessoas. E que muitas vezes elas se divergem, por mais que sejam da mesma família. E também ideologias diferentes, que isso qualquer tipo de relacionamento pode ter, tanto faz se é de familiar ou não, né? E às vezes a gente conviver dentro de uma casa com uma pessoa que tem ideologias extremamente divergentes das nossas é muito complicado, né? É muito tóxico a longo prazo, às vezes a gente não se respeita. Então é muito esse o feeling que eu quero trazer pra vocês hoje. Eu provavelmente vou focar muito mais no mapa natal de cada uma do que na própria sinastria, mas vocês vão perceber como essas duas coisas se complementam. Então vamos lá, pessoal. Eu decidi começar pela leitura da irmã mais velha primeiro, que é a irmã da Rebeca, né? Que é uma das minhas amigas, que a gente combinou de trazer esse mapa pra leitura aqui. Então eu deixei ali o nome dela de irmã da Rebeca, tá bom? Pra deixar mais fácil aqui o meu entendimento, pra não precisar gravar o nome dela. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente vai analisar o mapa da irmã da Rebeca. É a irmã mais velha, pelo que eu percebi ali nas datas, né? Então, eu já entendo que ela foi uma das primeiras filhas, talvez, do casal. E provavelmente ela deve ter pego alguma época da família que talvez a própria Rebeca não tenha pego. E a gente já consegue ter algumas noções da perspectiva dessa irmã através do mapa dela. Então, resumidamente, a gente vai ter diferentes tipos de perspectiva aqui que vocês vão notar ao longo da leitura. E primeiramente, a gente começa visualizando que a irmã da Rebeca, ela tem ascendente em Capricórnio, e que a gente já percebe que essa irmã da Rebeca, ela tem aqui Capricórnio cortando no ascendente, né, na casa 1 dela. Ou seja, só com isso daqui eu já consigo entender que ela é uma pessoa um pouco mais rígida, né? Que ela tem, às vezes, uma personalidade bem fechada. Ela naturalmente já é desse jeito e ela também gosta. Ela gosta de demonstrar essa imagem mais séria, né? Até porque ela também tem a lua aqui no cantinho em Capricórnio, que já me diz muito também sobre ela e sobre a mãe dela, né? Aqui eu percebo que é uma pessoa em que a mãe foi muito rígida com ela na infância, né? Até porque essa lua, ela tá formando muitos aspectos negativos aqui, né? Então não é só por conta do posicionamento da lua que eu estou falando isso, mas ela teve uma mãe um pouco mais castradora referente à própria imagem dela, a imagem que ela pensava e projetava sobre si mesma, né? Então, uma mãe que tinha ali um punho mais fechado, né? Que às vezes ela podia se sentir muito castrada. Aqui, quando a gente tem Lua em Capricórnio no mapa, a gente tem dois tipos de manifestações muito presentes. Que daí é um pouco mais do posicionamento da Lua no seu lado mais luz e no seu lado mais sombra. Que qual seria esses tipos de manifestações? No lado mais luz da situação, é uma pessoa cuja mãe sempre foi uma pessoa muito trabalhadeira, que tinha ali um bom poder aquisitivo para às vezes sustentar a casa. E provavelmente a mãe também era um pouco mais fria, que não era um tipo de mãe que sabia dar carinho, dar amor, dar atenção, mas que ela não deixava faltar o essencial dentro de casa. Essa era a forma que essa mãe tinha de conseguir transmitir para essa criança que ela estava ali disponível para ela da sua maneira. Às vezes não é da maneira que a gente gostaria, não é? Então, esse seria o lado mais positivo dessa lua em Capricórnio. O lado mais sombra da lua em Capricórnio é das vezes a mãe se colocar no papel de filha dentro da relação. Que como aqui ela também tem peixes cortando na casa 4, ela provavelmente acha que a mãe foi meio insuficiente na infância dela. Que às vezes ela acha que a mãe não fez tudo que poderia ter feito para que ela tivesse uma infância um pouco mais feliz. Ou que por algum motivo ela sentiu que não foi totalmente protegida pela mãe. Esse peixe na casa 4 também me fala muito sobre uma infância que teve um contato, às vezes, com drogas, né? Com algum tipo de familiar que tinha alguma dependência química, às vezes o pai ou a mãe, né? Ou os avós. Então, que via dentro de casa alguma pessoa com esses problemas, às vezes, não com álcool ou com drogas, mas talvez com problemas psicológicos, pessoas assim, com distúrbios psicológicos, ou às vezes que tinham depressão, ou que não conseguiam lidar com a realidade. Então, eram pessoas que às vezes brincavam com a fé, porque peixes também têm essa conexão com a espiritualidade, para poder negligenciar a realidade, sabe? Um belo de um exemplo são pessoas que frequentam ambientes espirituais, cujo eles colocam as pessoas em transe às vezes, para sair da realidade. Às vezes a criança cresceu assistindo aquilo. Então pode ter acontecido alguns desses tipos de manifestações. Normalmente não é todos ao mesmo tempo, é um só, mas eu estou falando das tendências das manifestações aqui. Então, só com esses dois posicionamentos, a gente já consegue entender, né, que talvez essa mãe ela foi insuficiente no lar e que muito provavelmente essa filha teve que fazer essa intermediação pra mãe, às vezes dando consciência pra mãe de uma forma mais ríspida, às vezes dando aconselhamentos pra mãe de uma forma muito crua, muito cruel. E às vezes a mãe não sabia lidar. Ou às vezes a filha acabou se fechando porque ela simplesmente percebeu que a mãe não tinha capacidade psicológica pra conseguir discernir esses momentos que seriam saudáveis pra essa criança. Então é um pouco sobre isso que eu vejo nesse mapa. Então eu estou fazendo toda essa leitura, fazendo aqui uma contextualização de vários posicionamentos ao mesmo tempo. Então não pense que só porque você tem Lua em Capricórnio vai acontecer tudo isso contigo ou aconteceu tudo isso contigo. Não é isso. Eu estou tirando uma leitura de todos os aspectos ao mesmo tempo. E percebam também que essa irmã, ela tem Saturno na casa 2, né? Tá no finalzinho aqui de Capricórnio. Então é uma pessoa bem materialista, né? É uma pessoa que pra ela o dinheiro é muito importante.
Só que esse Saturno aqui traz uma dificuldade na vida financeira, né? Onde a gente tem Saturno no mapa é onde a gente tem os nossos maiores karmas nessa vida, que a gente precisa aprender a integrar. E quando a gente tem Saturno aqui, a gente sofre de um problema de mentalidade de escassez. É uma pessoa que, por vezes, ela pode gastar muito, né? Tem um problema ali em realmente conseguir dar base sólida para a vida financeira dela. E isso pode ser extremamente frustrante para ela, porque ela tem um mapa astral muito voltado para a carreira. Olha, a gente tem muitos planetas aqui na casa 10, a gente tem Júpiter, tem Sol, tem Mercúrio, fazendo essa quadratura inteira aqui, né? Referente à área da carreira dela. Então a gente já percebe uma pessoa que ela pode ter uma profunda frustração caso ela não consiga alcançar os seus objetivos profissionais, né? Então, muito provavelmente, ela pode se sentir muito infeliz, assim, na vida, caso ela não consiga alinhar essas expectativas dela. Porque ela é uma pessoa, quando a gente tem quadraturas, assim, quadraturas e oposições envolvendo alguma área da vida, não é que a gente não será próspero nesse quesito dessa existência. Só que nós teremos aqui, normalmente, um impulso, que esse impulso nasce de uma dor profunda nossa, para que a gente comece a realmente dar atenção para essa área da vida. E a gente vai perceber muito ao longo da leitura aqui, quando a gente for falar da irmã dela. Porque aqui a gente percebe que ela é uma pessoa, também que ela é uma pessoa que preza muito pela individualidade dela. Ela é muito rebelde, ela é uma pessoa que ela busca muita independência. Ela não quer dar satisfações para as pessoas, ela quer ser uma pessoa com capacidade de poder realmente ser independente, ter liberdade financeira. Só que o problema aqui é que muitas vezes ela se auto-sabota. Aqui a gente percebe também que essa irmã é bem rebelde, né? Ela tem Marte aqui oposto a Urano. Então, ela pode ser uma pessoa, por mais que sejam em signos mais passivos, digamos assim, que é Capricórnio e Câncer, o que é que eu percebo que vai acontecer muito aqui? Ainda mais que se vocês forem notar, a gente tem essas oposições aqui envolvendo Marte e os planetas da casa 1, também estão em quadratura com o Sol dela em Libra, né? O que vai acontecer? Ela é uma pessoa bem rebeldezinha. Eu não sei se na infância ela foi uma pessoa que deu bastante trabalho em relação ao comportamento dela na infância. Até porque esse Urano, gente, esse Urano aqui na casa 1, ele está sendo regente da casa 3 dela aqui, né? Então, que está em Aquário. Então, o que que acontece, né? Na infância, provavelmente, ela foi uma pessoa bem rebelde, num sentido de que talvez ela rompia com os padrões de pensamentos mais tradicionais. Ou às vezes até já quis pintar o cabelo muito cedo, né? Porque o regente da 3 está na 1. Então, o nosso corpo físico, pintar o cabelo muito cedo, fazer uma tatuagem muito cedo, né? Era uma pessoa que talvez queria mostrar para os pais que ela era diferente. Às vezes, num sentido de realmente ser e mostrar que ela é bem rebelde. Então, olha, vocês não vão me dominar, ou não vão conseguir com que eu me comporte da maneira como vocês querem que eu me comporte. Então, podia ser uma criança que queria mostrar que tinha autonomia, que era uma pessoa que já tinha sua independência desde muito cedo. Era uma criança que odiava receber conselho, odiava que os pais dessem pitaco na vida dela. E podia ser bem reativa com isso. Só que o que acontece? Aqui a gente tá falando sobre dois signos que são, teoricamente, bem tranquilos em relação a isso, né? A gente tem Urano em Capricórnio e a gente tem Marte em Câncer. Ou seja, essa vontade dela de ser um pouquinho mais rebelde, ela acontecia por debaixo dos panos, digamos assim. Então era uma pessoa que, às vezes, pelo Marte em Câncer, a gente já consegue ver que ela é um pouco mais passiva, digamos assim. Ela não é tão reativa assim, como se fosse em um Marte em Leão, por exemplo, né? Então, com esse Marte em Câncer, ela é uma pessoa mais melancólica. Ela é uma pessoa que ela sente muito, ela sente as coisas numa maior proporção do que se fosse com outra criança, por exemplo. Então, qualquer tipo de batidinha na bunda, de vocabulário que ela ouve que ela não gosta, é como se pra ela aquilo doesse muito mais do que em outras crianças, por exemplo, por mais que às vezes não fosse perceptível. Ainda mais que esse Marte também faz oposição com a lua dela em Capricórnio, né? Então é uma criança bem impaciente. Então ela ficava imaginando ataques frequentemente que às vezes nem aconteciam ou que ela realmente sentia aquilo de uma forma que não era como os pais queriam passar pra ela. Então ficava sempre muito na defensiva, na ofensiva, e ficava ali remoendo muito aquela questão. E daí como é que ela revidava isso? A gente olha pro regente do signo. Ela revidava isso através de frieza. Através de, olha, mãe, não quero conversar contigo. Ou sendo bem ríspida com a mãe, ou parando de fazer atividades pra mãe. A mãe pedia pra fazer alguma coisa e ela não queria fazer. Porque às vezes, na perspectiva da mãe, a filha era bem prática pra fazer alguma determinada atividade e ela realmente ia lá e fazia uma greve dessas ajudas dentro do lar. Então podia acontecer muito essa dinâmica. O que que eu percebo também, além de tudo isso, né? Só olhando pra essas casas. Ela tem Marte em Câncer. Ou seja, ela tem Marte na casa 7 em Câncer. O que que vai acontecer aqui? Ela é uma pessoa passiva nos relacionamentos, por mais que Marte esteja na casa 7. E por que que eu falo isso? Marte em Câncer, ele já tá num signo que ele não se sente tão confortável, né? Então, é um signo onde deixa a pessoa marciana muito mais melancólica. O que que vai acontecer aqui? Ela é uma pessoa que ela não sabe se posicionar muito bem nos relacionamentos dela. Por mais que dentro do lar ela seja desse jeito bem reativinha, digamos assim, nos relacionamentos dela, quando ela começa a namorar com outra pessoa, ela é aquela pessoa que se ela precisa se posicionar, ela não faz. E muitas vezes pode trazer muita infelicidade pra ela. Porque o que é que traz felicidade pra ela? A gente olha pro regente de Câncer, que é a Lua, que está aqui na casa 1 em Capricórnio. Então ela se sente feliz quando os seus parceiros conseguem olhar pra ela como ela verdadeiramente é. E não aquilo que ela quer transparecer, que é o ascendente, pros outros. Ela quer que o parceiro tenha esse feeling sobre o que faz ela feliz.
sobre o emocional dela naquele momento específico de alguma situação, dela poder expressar essas emoções pra esse parceiro é muito importante pra ela. E se ela não tem isso dentro de uma relação, ela pode se tornar uma pessoa muito infeliz na vida por completo, porque ela não está atendendo esses dois eixos dela. E agora, gente, vamos entrar pra perspectiva que ela tem da irmã dela. Onde é que a gente vai ver isso? A gente vai ver pela casa 3. Casa 3 não fala sobre irmãos? Não fala sobre primos? Lembram lá no início do vídeo que eu falei pra vocês que às vezes a gente não vai ter esse tipo de manifestação da casa 3 com irmãos, porque às vezes a gente não tem irmãos. Mas a gente pode ter primos, que também a gente olha pela casa 3. A gente pode ver também pelo nosso convívio em sala de aula no ensino fundamental, né? Então, o convívio com os coleguinhas de escola a gente vê pela casa 3, né? Nosso relacionamento com professores também a gente vê pela casa 3. Então, às vezes a gente não tem irmãos, mas a gente vai ter essas manifestações com esse tipo de relação. E daí, como é que a gente vai começar a interpretar isso daqui? Primeiramente, gente, ela tem aquário na casa 3, ou seja, ela teve uma infância onde ela provavelmente se sentia muito patinho feio, né, dentro dos grupos sociais dela. E o que vai acontecer aqui, na perspectiva que ela tem da irmã? Ela olha pra irmã e ela pensa que a irmã dela, ela não tem, ela é uma pessoa muito diferente do que ela é. Que ela olha pra irmã e vê que a irmã tem uma abordagem de vida muito diferente do que ela tem. E isso, às vezes, pode frustrar um pouco ela, principalmente porque esse mesmo Urano está fazendo uma conjunção com Netuno aqui, né? E daí aqui eu já percebo que ela é uma pessoa que idealizava muito a irmã em algum ponto, e que provavelmente essas idealizações em algum momento de vida trouxeram algum tipo de frustração pra ela, porque as coisas não ocorreram da forma como ela imaginava. Talvez ela sinta também que a irmã tem mais liberdade do que ela tem, e vocês vão perceber isso na sinastria também, às vezes liberdade até de falar, de agir, e isso pode frustrar um pouco ela. E normalmente quando a gente tem aquário aqui, no lado mais positivo, a gente olha pros irmãos como pessoas bem inovadoras, né? Num sentido mais positivo, a gente olha pros irmãos como se eles fossem, assim, bem rebeldes, como se eles pudessem viver a vida do jeito que eles querem, sabe? Que são pessoas que inspiram a gente a sair fora da nossa caixa. Então, normalmente a gente olha pros irmãos dessa maneira. Então, basicamente, essa é a perspectiva que a irmã da Rebeca tem sobre ela. E agora a gente vai ver a perspectiva da mãe. Então a gente olha aqui pra peixes, que eu já mencionei as questões de peixes aqui lá no início do vídeo, falei sobre peixe na casa 4 em relação à lua dela em Capricórnio, né? Então a gente vê muito esse sentido aqui, onde a gente também encontra o regente da casa 4. A gente vê por Netuno, está aqui do ladinho da lua, deixa eu apagar aqui pra deixar mais bonitinho pra vocês visualizarem. A gente vê aqui que está bem pertinho da lua, em conjunção com a lua também. Então, a gente visualizou aqui casa 4, a gente já falou sobre os aspectos de peixes na 4, e a gente olha também pra Netuno, que tá aqui do ladinho da lua na casa 1. Então, esse Netuno na casa 1, gente, só me confirma a perspectiva que essa filha tem sobre a mãe com peixes na 4. Por quê? Porque ela vai ver a mãe como uma pessoa bem mística, né? Uma pessoa que às vezes é meio confusa, que não foi tão suficiente pra ela, como eu mencionei lá no início do vídeo. E essa perspectiva que ela tem sobre a mãe, ela se reflete na própria personalidade dessa menina. Por quê? Ela pode ter influenciado muito essa criança na perspectiva que ela tem sobre as próprias responsabilidades, sobre a autossuficiência que ela tem. Porque aqui ela internalizou muito um senso de responsabilidade dentro do lar, né? E de como muitas vezes ela tinha que fazer esse papel da lua, de trazer estabilidade emocional pra família, que muitas vezes era emocionalmente instável, que é esse peixes na 4. Então, essa criança aqui poderia ter sofrido muito em relação à relação com a mãe dela, né? E sentido que ela tinha uma certa obrigação, das vezes, de direcionar a mãe dela pra um caminho mais correto, digamos assim. Ou, das vezes, realmente, ela mesma idealizava o papel da mãe, colocando na mãe responsabilidades que, às vezes, a mãe não tinha a menor pretensão de corresponder. E daí, ela mesma criava uma crença limitante do que a mãe deveria se tornar ou ser, e a mãe não quis atender essa expectativa dela, e isso deixou ela muito frustrada. Não necessariamente foi realmente culpa da mãe. Outra coisa aqui, que ela briga muito com a mãe dela, né? Esse Marte em oposição à Lua, a mãe dela podia ser uma pessoa bem brava com ela. Podia realmente trazer muitas brigas nos lares, e realmente de ter ferido aqui o emocional e a criança interior dela de alguma maneira. Ao mesmo tempo que ela também tem câncer cortando no finalzinho da cúspide da casa 8 aqui, né? Então ela é uma pessoa bem manipuladora também, né? Ela usa do emocional, que é câncer, pra conseguir as coisas que ela quer, que é essa lua na casa 1, né? Seria o lado mais sombra desses posicionamentos, né? Agora a gente entendeu que a casa 4 fala sobre a mãe. Então a gente entende que o regente da 4, que é Netuno, vai falar também sobre algumas perspectivas da figura materna aqui, nesse Netuno. Então, a gente sempre interpreta também na astrologia a lua como a mãe e o sol como o pai, né? E a gente percebe essas quadraturas envolvendo também o sol dela, né? Então, não sei se talvez existiam muitas brigas familiares envolvendo os pais, né? Ambos os pais, que acarretavam muito em toda essa confusão familiar. E a gente podia ver muito, né, essas intrigas familiares. E ela sendo uma pessoa bem reativa, que é essa lua aqui em oposição a Marte, esse Marte em oposição a Urano também, ambos em quadratura com o Sol. Eu não sei se talvez ela mesma também não brigava muito com o próprio pai, né? Então era uma pessoa que, por vezes, estava sempre ali brigando com o pai, sendo bem reativa com o pai também. Então eu acho que o que eu percebo no mapa dela é muito uma reatividade envolvendo qualquer tipo de relação familiar, sabe? Não que ela seja uma pessoa surtada, tá, gente? Mas é num sentido, sim, de tentar de se proteger emocionalmente, né? Que é essa lua recebendo muito desses aspectos também que envolve todos esses planetas que eu já mencionei, né? Então, dela tentar, de alguma forma, se blindar emocionalmente
tentando ali se colocar dentro desse meio, né? E agora a gente vem pro mapa da segunda irmã, que é a Rebeca, que é a irmã mais nova, que é a moça que é a minha amiga. Então, a gente percebe aqui um mapa completamente diferenciado. Então, olhem pro mapa da primeira irmã, né? Como talvez ela tenha tido uma infância muito mais triste do que a Rebeca. A Rebeca tem, sim, alguns pontos aqui, né, de desafios no mapa dela, mas ela é uma pessoa que ela teve uma infância um pouco mais feliz, ao meu ver, tá bom? Ou que pelo menos ela tem um bom convívio com os pais dela, com a mãe dela, a lua dela tá muito bem posicionada. Então, eu vejo como algo que talvez a Rebeca não tenha internalizado tanto, talvez. Eu acho que as questões familiares da primeira irmã doeram muito mais no emocional dela do que pra Rebeca. Pra Rebeca, ela pode ter também presenciado isso, mas de uma maneira que ela não internalizou isso, sabe? Ela pode ter internalizado bem no subconsciente dela, até porque ela tem o Mercúrio aqui de casa 12, e por isso que ela não percebe tanto. Mas pra irmã, pra primeira irmã, isso é algo bem nítido, bem cru, né? Que a vida jogou assim de uma forma bem escrachada na vida dela. Coisa que eu percebo aqui, que eu acho que é algo que pode incomodar muito a primeira irmã, é esse leãozão gigantesco na casa 4. O que eu percebo aqui, ela é uma pessoa que desde muito cedo ela gostava de ter holofotes na família. A Rebeca era uma pessoa que ela gostava de receber a atenção da família. Era uma pessoa, às vezes, meio territorialista. Dentro de casa também gostava das coisas do seu jeito. E podia ser difícil pra ela compartilhar as coisas na infância. Porque ela era uma pessoa que gostava de atenção da mãe, atenção do pai. Então, talvez ela tenha recebido mais atenção dos pais, e justamente porque ela cobrava por essa atenção. E talvez isso tenha sido algo um pouco triste pra primeira irmã de ter assistido, talvez. Mas a gente vai ver mais pra sinastria depois. Olha aqui, gente. A Rebeca também tem Saturno na casa 2, né? Em oposição a Plutão na 8. Ela também tem muitas questões financeiras aqui. A primeira irmã já tinha Saturno na casa 2 em outro signo. Mas a gente pode também analisar como hereditariedade planetária. Então a gente já pode fazer umas ideologias aqui de que essa crença limitante sobre o dinheiro é algo que já vem de família, né? É algo que talvez ambas vieram de uma situação de escassez muito forte na infância. E que talvez isso se reflita no momento atual de vida delas, né? E não é que pessoas com Saturno da 2 não sejam prósperos na vida, gente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário mesmo. Só que a questão aqui é realmente você lidar com o seu dinheiro de forma madura, da forma como esse Saturno pede, né? Então aqui, como ela tem esses gêmeos na 2, olha como é interessante pra ela aprender a fazer dinheiro com os conhecimentos que ela tem, né? E isso vai vir a longo prazo, mas olha como a gente ter consciência de como fazer as escolhas corretas na nossa vida através do mapa podem mudar completamente a perspectiva que ambas têm sobre o financeiro delas. E, inclusive, ela tem aqui na casa 10 dela, Aquário, no meio do céu. E a gente vê um belíssimo Urano aqui, né? Ela vai passar em algum momento da vida dela, ela vai passar por alguma transição de carreira. E vai ser uma transição bem brusca, né? Às vezes de forma inesperada, que ela realmente não era algo que ela se imaginava fazer em algum determinado momento de vida, de sentir que ela não é mais feliz com o que ela faz, ou às vezes de ser de uma forma forçada, sabe? Ser algo que de um dia pro outro você vai precisar fazer. Aqui a gente pode ver o quanto também pra ela é importante ela ter base, né? Estrutura nas finanças dela, principalmente nas finanças compartilhadas, né? Ela pode gostar muito de parceiros que têm um poder aquisitivo maior que o dela, e muitas vezes com esse posicionamento, principalmente envolvendo casa 8 e casa 2, gente, é uma pessoa que pode, por vezes, depositar muito do seu próprio dinheiro no parceiro. Então, às vezes gastar muito com o parceiro ou ajudando o parceiro, às vezes se afundando financeiramente pra vocês conseguirem ter momentos muito gostosinhos juntos, ou de realmente a pessoa colocar o nome no Serasa, assim, porque foi muito profundo que é esse Plutão dentro dessa doação financeira, né? Se doa demais do que pode, né? Porque só esse Saturno aqui já fala, né, dessa dificuldade da administração, dos recursos que ela tem. E, na verdade, não, é só uma dificuldade, tá, gente? Uma pessoa de Saturno na 2 bem trabalhada pode se tornar uma pessoa muito próspera. Mas o problema realmente é ter esse lado com o autoconhecimento, né? Ter esse posicionamento nessas duas casas pode fazer com que esse tipo de situação aconteça. Então, às vezes, se doar demais financeiramente, ou de pedir pro seu parceiro se doar demais financeiramente pra ela, também pode acontecer. Então, às vezes, ser meio materialista em relação aos relacionamentos que ela tem. Fazer o parceiro estourar o seu limite mais do que o comum aqui, pra dar estrutura financeira pra ela, já que ela acredita ser uma pessoa que não consegue dar essa estrutura pra si própria. E que realmente, com autoconhecimento, a gente simplesmente consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida. De uma forma assertiva, assim, sabe? E sem auto-julgamento, tá bom? Eu tô falando essas coisas aqui, mas é porque ela é uma amiga próxima minha, consideravelmente próxima, e eu quero realmente ver ela muito bem na vida. E trazer alguns insights, talvez, aqui com essa sinastria. Outra coisa que a gente pode analisar, a gente também pode olhar pra lua da Rebeca, né? Uma lua em Áries de casa 11. Ela também é ariana, ela tem um solzinho ali em Áries. Então, ela é uma pessoa... Desculpa, gente, meu gato passando por aqui. Então, a Rebeca é uma pessoa que, naturalmente, ela tem uma certa assertividade na vida. Muito provavelmente por isso também a irmã dela pode achar que ela é um pouco mais... Tem um pouco mais de liberdade do que ela, né? Talvez porque a própria Rebeca, ela já tenha mais essa imponência, sabe? Num sentido de se portar. Então, talvez ela seja um pouco mais corajosa
que a irmã da Rebeca, né, e a irmã da Rebeca talvez perceba muito isso, que é aquele tipinho de pessoa com o em Ares, gente, Sol em Ares, é aquele tipinho de pessoa que ou é do meu jeito, ou não vai acontecer, ou não é pelo menos o correto, né, e que fica muito chateada, né, quando as coisas saem de uma forma que ela não gostaria, e que gosta que as coisas andem da forma como ela planejou, né, principalmente nas relações sociais dela, né, que é essa casa 11. Então é uma pessoa que talvez ela seja um pouquinho dominadora também nos grupos sociais, talvez. E o que a gente pode falar sobre essa lua em Ares dela, né? Primeiramente, ela é uma pessoa que até pode ver a mãe dela como uma pessoa brava, sim. Porque a nossa perspectiva de uma mãe pra uma pessoa que tem lua em Ares, normalmente é que a mãe é um pouco mais brava naturalmente. Porque a mãe, ela consegue colocar ordem dentro de casa, né? E ela pode ter, sim, essa perspectiva de que a mãe, ela educou muito ela, às vezes, de uma maneira um pouco mais dura. Mas, ao mesmo tempo, gente, eu percebo que essa mãe é muito generosa com ela, né? Uma mãe muito generosa com ela. Fazendo um belíssimo trígono aqui com Júpiter, né? Às vezes generosa até financeiramente. Então eu vejo que talvez a mãe dela tenha sido um pouco dura com ela, sim. Mas, ao mesmo tempo, essa mãe, ela deu muito suporte, sabe? Ela deu muito suporte, ela tem uma amizade muito bonita com a mãe. Uma amizade porque essa lua está aqui, né, posicionada na casa 11. Porque pessoas com lua na casa 11, naturalmente, elas enxergam a própria família como seu rebanho, assim. E elas enxergam muito a família como um ponto pertencente de amizade, né? Principalmente a mãe, porque a mãe tá aqui, né? E esses dois astros, eles estão muito bem posicionados com outros planetas também. Essa lua na casa 11 também significa que em algum momento de vida ela não se importaria nem um pouco em dividir o quarto com um amigo dela, por exemplo, de morar com um amigo. Iria ser muito, muito satisfatório, inclusive, pra ela. Ela é uma pessoa que ela é muito independente, né? Ou pelo menos ela busca muito essa independência. E ela quer se provar, né? A gente também percebe aqui que ela também é bem voltada pra carreira dela, né? É uma família, no geral, bem voltada pra carreira. Então, talvez por terem, assim, sentido dentro do seu lar algumas necessidades básicas que não foram atendidas, é uma família que eles colocam a energia pro meio do céu justamente porque eles querem suprir alguma necessidade que não foi atendida, né? Só que aqui com a Rebeca eu percebo que é de uma maneira muito mais calma. Então aqui eu percebo que a mãe da Rebeca, na perspectiva dela, ela é uma figura que tem uma presença muito forte, muito luminosa pra dentro do lar dela, pra dentro do convívio em casa. E ela enxerga a mãe dela como uma figura muito autoconfiante, até um pouquinho autoritária também, como ela pode ser também, já que é ela que tem esse leão na casa 4, né? E ao mesmo tempo que isso inspira profundamente a Rebeca, né? Que é o regente de Leão, Sol, aqui juntinho com a lua dela, e ainda numa casa 11, então ela tem uma amizade muito grande com a mãe dela, maior do que a irmã da Rebeca acredita que tenha, né? É dentro da relação da irmã da Rebeca com a mãe das meninas, né? Então, provavelmente a mãe aqui, ela tem um papel centralizador no lar, dentro da perspectiva da Rebeca, né? E que inspira muito ela, como eu falei, a ter certas qualidades que ela acredita que a mãe dela tenha. Então, talvez a Rebeca, ela olhe pra mãe dela com um certo olhar de inspiração, que algum dia ela quer chegar a ter esses tipos de princípios para a vida dela também. A Rebeca pode ver muito a mãe com traços de liderança, né? Como uma pessoa muito corajosa e muito forte, assim, no sentido de saber o que quer. Assim como a mãe dela também influencia aquilo que ela pensa sobre as suas amizades. Então a mãe dela influencia muito a visão dela que ela tem sobre os amigos, sobre a sua visão de grupo no geral, né? Ao mesmo tempo que a mãe dela pode inspirar muito ela a desenvolver a sua própria autenticidade, que é, né, esse signo de Leão aqui junto com Ares também na casa 11. Então talvez o que eu penso que pode acontecer muito aqui é que a Rebeca, ela olha pra mãe com uma visão completamente diferente da irmã dela. E talvez possa acontecer algumas brigas em relação à defensão dessa mãe, né? Vamos ver isso depois lá na sinastria pra ver como é que isso vai se conversar. A gente também pode notar que a Rebeca, ela tem meio do céu em aquário, né? E o seu próprio regente está aqui na casa 10 também, mas já está em peixes. Então o que eu posso tirar disso daqui? Eu acho, o feeling que eu tenho é que a Rebeca, ela olha pro pai e pensa nele como uma figura que muitas vezes foge do convencional. E que talvez até ela seja meio desapegada à figura paterna, né? Que também tem muito. Quando a gente tem aquário envolvido, dependendo das casas, a gente é muito desapegado àqueles temas que a gente está analisando. Então talvez a Rebeca, ela tenha um desapego com o pai, né? Eu não sei se talvez o pai dela tenha se divorciado da mãe muito cedo e ela não teve tanto contato com esse pai. E por isso ela pode não ter se apegado tanto à figura paterna. Ou talvez, como o regente Urano está em peixes, ela pode idealizar muito o pai, né? Às vezes achando que o pai tinha algum papel essencial na família. Ou realmente olhar pro pai de uma maneira muito nebulosa. Muito assim, eu quero pensar nele desse jeito e não da maneira que ele realmente era. Porque a pessoa, ela tenta mascarar aquela situação para que ela se sinta bem. Então, pode acontecer tanto uma manifestação quanto a outra. Mas eu sinto mesmo que não teve tanta influência da figura paterna aqui dentro dos dois mapas dessas meninas. Eu vejo muito a influência da mãe, por isso que eu não tô focando tanto na perspectiva paterna. Daí vocês entendem que vai muito do feeling da leitura de vocês? Vamos começar aqui com a perspectiva que essa irmã tem sobre a irmã. A primeira irmã que a gente analisou. A Rebeca, ela tem câncer na casa 3, ou seja, eu não sei se talvez ela sinta que precisa ser meio que a figura materna para os irmãos. Eu não sei se ela tem mais irmãos ou se a irmã da Rebeca, o mapa que a gente analisou, é a única irmã que ela tem. Mas eu vejo que a Rebeca, ela tem um comportamento muito maternal com os irmãos. Não sei se ela tem mais de um ou se essa irmã é a única, mas ela vai ter esse comportamento maternal de tentar direcionar
os irmãos, de tentar cuidar dos irmãos, de tentar trazer lucidez pros irmãos. Com esse câncer na casa 3, a gente também percebe que ela é uma pessoa que, quando ela vai aprender alguma coisa nova, ela precisa gostar emocionalmente do que ela tá aprendendo. E ela precisa simpatizar emocionalmente com os professores dela. E ela é uma pessoa com Júpiter na casa 3 que ela gosta de falar palavras que inspiram. Às vezes, ela pode gostar até de falar palavras que chocam de alguma maneira, sabe? E às vezes gosta de apimentar um pouco a história também, pra deixar as coisas mais chocantes. Que a lua dela é regente do 3, né? Porque ela tem câncer na casa 3. Então aqui, gente, é extremamente importante pra Rebeca que ela tenha amizade com a irmã dela, né? Que ela tenha ali uma parceria com a irmã, que ela possa contar com a irmã. Então, por mais que ela seja meio dominadora em casa, ela quer, né, ter esse contato com a família, tanto com a mãe, tanto com o pai, talvez, e com a irmã, no qual ela possa ter essa parceria. E ela é muito apegada à família, a gente pode ver muito bem por esse mapa. E daí, o que que acontece, gente? Uma coisinha que eu acabei notando agora é que a Rebeca, ela também tem Marte na casa 9, né? E ela tem esse Marte em Capricórnio na 9 ainda, né? Bem teimosinha ela. É uma pessoa, a Rebeca é uma pessoa que ela vai precisar tomar cuidado com a forma como ela se posiciona na vida. Porque quando a gente tem Marte na 9, nós naturalmente somos pessoas que tentamos impor aquilo que nós idealizamos na vida, né? Aquilo que nós acreditamos, que nós cremos, a maneira correta de viver a vida. Talvez a Renata ela seja um pouco teimosa nesse quesito, no sentido de que ela vive a vida dela dessa maneira e ela acredita que todo mundo deveria viver a vida assim, desse jeito. E ela é uma pessoa muito trabalhadora, né? Com esse Marte em Capricórnio. Quando ela precisa fazer alguma coisa, ela fará. E ela pode ser uma pessoa que, nos estudos, se ela realmente gosta, né, daquilo que ela está estudando, que é aquilo que eu falei no Câncer, na casa 3, e esse Capricórnio na 9, ela pode ser uma pessoa que consome aquele conteúdo de uma maneira muito voraz, né? Que realmente se debruça ali num conhecimento. E é uma pessoa que normalmente vai gostar de praticidade. Então, ela não gosta só de estudar sobre o tema, ela gosta de praticar o tema, né? De execução daquilo que ela está estudando. Ela também é uma pessoa que precisa tomar cuidado com a forma como ela se expressa, né? Porque dependendo do grau, pode estar fazendo aqui um trígono com o ascendente dela em touro, que já faz ela ser bem teimosa por si só, né? Então ela é uma pessoa com uma qualidade de terra forte no mapa, né? E normalmente é um posicionamento de uma pessoa que gosta das coisas feitas com praticidade. Então não vai gostar se ela pedir pra alguém pra fazer alguma coisa e da pessoa não fazer naquele exato momento e de pensar muito na carreira e de se importar muito com aquilo que ela vai realizar na vida. Então, a gente percebe uma preocupação dela referente a tudo isso, né? Ela também tem Quirón na 9, né, gente? Pode ser que ela tenha aqui alguma dor interna dela referente ao status acadêmico, né? Que talvez ela realmente se sinta muito triste em relação às coisas que ela deixou de estudar, né? Ou talvez ela sinta que ela perdeu o time pra estudar e que ela acredita que ela não é inteligente o suficiente pra conseguir alcançar determinado objetivo acadêmico. E isso é algo que ela precisa tratar muito, né? Porque, na verdade, isso é só uma crença limitante nossa. E quando nós tratamos nosso Quirón no mapa, nós viramos realmente pessoas muito iluminadas, muito espiritualizadas. Não é porque você se sente incapaz que você é incapaz intelectualmente nesse caso, né? Eu acho que é isso, gente, dentro do mapa da Rebeca. Eu acho que a Rebeca, ela tem um olhar pra vida um pouco mais leve, sabe, do que a irmã dela. E talvez isso seja algo que incomode muito a irmã dela e a irmã dela não queira ouvir conselhos. Talvez, vamos ver agora na sinastria. Mas a gente também percebe aqui, gente, ó, algumas quadraturas, né, do Sol e da Lua com Marte, né? Então talvez, eu não sei se a mãe ou a irmã também cobram ela, né, referente a esses status acadêmicos dela, de às vezes cobrar de fazer uma faculdade, né, de cobrar de estudar, ou de realmente forçarem ela a fazer algum tipo de curso, talvez pode acontecer. E isso gera brigas internas na família, né? De, você precisa correr atrás dos seus objetivos, porque a casa 11 também fala sobre os nossos sonhos de vida, as nossas aspirações. Então pode acontecer muito isso, tá? Agora que eu vi essas quadraturas aqui, eu tenho a minha lua, gente, na casa 2 do mapa astral, né? Em Capricórnio. E Câncer na casa 8. E, gente, o tanto que a minha mãe é metida nas minhas finanças é incrível. Ela me pergunta se eu tenho poupança, quanto que eu cobro, quanto que eu recebo. Gente, é um negócio, cara. Eu fico, mãe, por favor, né? Ai, gente, agora vamos dar uma olhadinha na sinastria. Eu tô ansiosa pra ver a sinastria e de como que tudo isso vai se conversar. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer algumas coisas pra vocês. Eu vejo, em alguns estudos que eu já fiz de sinastria, que muitos astrólogos não consideram, por exemplo, os planetas transpessoais dentro de uma leitura de sinastria. Eu acho que isso é um erro muito forte, tá bom? Eu acho que isso é um equívoco muito forte da parte de alguns astrólogos. E não é que eles estejam errados. Eu entendo o conceito, entendo o raciocínio por trás disso, entendo que uma leitura nesse nível que eu tô fazendo aqui é um pouco mais trabalhoso. Às vezes a gente tem muitas demandas de leitura, realmente, eu particularmente não consigo fazer mais de 2 leituras num dia só. Mas é que dependendo da leitura, esses planetas eles são extremamente primordiais. Um belo de um exemplo aqui é se a gente estivesse considerando a relação com a mãe, né, dessa moça aqui, da irmã da Rebeca, que tem o IC em peixes, né, que seu regente é Netuno, né, então, que é um planeta transpessoal. Então, como é que eu vou descartar essa informação? Eu não posso descartar essa informação. Eu sei que é Netuno, eu sei que normalmente a gente não considera tanto Netuno, mas vendo e entendendo a relação desse Netuno aqui com relação à perspectiva da mãe que ela tem na casa 4, como que eu posso simplesmente ignorar? Isso daqui eu não posso. Eu preciso entender qual que é o olhar
que essa pessoa tem sobre a vida dela, sobre as pessoas com quem ela se relaciona, pra depois sim eu poder dizer, não, esse planeta aqui eu posso descartar isso, eu não posso. Falando sobre Plutão. Normalmente, quem tem Plutão na casa 9 do mapa astral, por exemplo, são pessoas muito ferrenhas em relação à religião. Já nascem em famílias que normalmente têm a religiosidade bem definida. E a gente sabe que Plutão ele quase não se move dentro de uma sinastria, por isso que muitos astrólogos não consideram. E muito provavelmente as pessoas com quem essa pessoa que tem Plutão na 9 vai se relacionar também vai ter a sobreposição de Plutão na 9 dela. Às vezes isso pode ser interpretado como, eu tenho o meu Plutão em sobreposição à 9 daquela pessoa, então eu vou transformar completamente a perspectiva de fé que ela tem. Não. Muito pelo contrário. A pessoa de Plutão na 9 no mapa natal, ela jamais vai permitir que isso aconteça. E normalmente ela vai ser uma pessoa muito dominadora nesse quesito. E vai tentar dominar a pessoa cujo Plutão cai em sobreposição na 9 pra tentar educar ela e trazer os dogmas dela pra vida dessa pessoa. Não sei se ficou muito claro. Em algum outro momento eu posso trazer uma sinastria de exemplo pra vocês. Mas vocês conseguem compreender que a partir da perspectiva do mapa natal eu entendo quais são os valores negociáveis dessa pessoa, nesse caso de Plutão na 9, os valores negociáveis é realmente a sua religiosidade. E eu não vou conseguir mudar isso, né? Se forem pessoas, às vezes, que um é cético e o outro é religioso, isso não vai acontecer. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a entender a perspectiva, finalmente, da leitura de sinastria dessas irmãs. Eu acho que agora vocês vão conseguir olhar pra esse mapa com um olhar mais certeiro. A partir do momento que a gente entender o mapa natal de cada uma, a gente já entende que elas têm visões de vida e visões da própria família bem diferentes, né? Então a gente já olha pro mapa entendendo mais ou menos quais são as casas que serão mais importantes pra elas dentro de um convívio, dentro do lar, por exemplo. E como é que isso conversa com o restante dos trânsitos dessa sinastria. Então vamos começar para vocês começarem a entender esse feeling. Só para contextualizar vocês, a pessoa dos planetas azuis, que é o mapa de dentro, é da irmã da enquanto os planetas vermelhos, que é o mapa de fora, é sobre a Mas vamos lá, quando eu estava falando sobre o mapa da e eu falei sobre a perspectiva dela da irmã, então a gente vê pela casa 3, né, a perspectiva que ela tem da irmã, eu falei que ela tinha a casa 3 cortando em câncer, e por isso ela podia ser e ter um feeling um pouquinho maternal com a irmã dela, né? E de se importar um pouco emocionalmente com a perspectiva da irmã, com o convívio com a irmã. Então é algo que pra ela seria importante ter, mas que provavelmente ela não tem por conta dessa sinastria. E que isso pode magoar muito ela, né? Esse convívio ser difícil com ela. E onde que ela aconselha a irmã? Normalmente, dentro dos relacionamentos dela, né? Até porque quando eu falei do mapa da irmã dela, eu falei que ela tinha descendente em câncer e Marte em câncer no descendente. Não sei se vocês se lembram, mas eu falei que é um Marte um pouco mais passivo, né? Que tem uma certa dificuldade de se impor dentro de relacionamentos. E muitas vezes é um Marte que se dói muito emocionalmente, mas que não se posiciona, às vezes, da forma como deveria. E, e às vezes pode ser uma pessoa que se deixa levar muito pelos relacionamentos que tem, porque existe aqui um certo medo de não conseguir encontrar alguém com esse descendente em câncer que cuide dela. Porque dentro dos relacionamentos dela é importante pra ela que alguém seja esse cuidador, né? Que alguém faça esse papel de cuidador. Já que no mapa natal dela, a gente percebe que ela teve uma família que talvez não deu tanta base, assim, de cuidado pra ela. E hoje em dia ela busca isso dentro dos relacionamentos. Então, o que eu percebo aqui é que a Rebeca tenta dar conselhos pra irmã sobre esse descendente aqui em câncer. Tenta aconselhar a irmã, às vezes, a ser mais decisiva, a impor mais as próprias vontades, a deixar de ser tão passiva em relação aos próprios relacionamentos. E a Rebeca, ela se dói muito com esse comportamento que a irmã tem, né? Porque ela sente que a irmã, ela não consegue ser feliz completamente dentro dessas relações, justamente porque ela não está atendendo aquilo que eu mencionei da lua dela em Capricórnio na casa 1, né? Para que ela tenha bons relacionamentos saudáveis, ela precisa ter abertura nos relacionamentos para conseguir se expressar, que é o ascendente, emocionalmente, que é a lua. E provavelmente se esse Marte dela estiver mal desenvolvido, que é indo pra esse lado mais passivo do Marte em câncer, provavelmente ela não vai conseguir transmitir aquilo que é importante pra ela dentro de uma relação, ou até se posicionar dentro de uma relação. E, consequentemente, ela não consegue se expressar emocionalmente. Então, vocês conseguem compreender o quanto isso é profundo? Porque a Rebeca, ela pode se sentir muito estressada com a irmã. Porque a irmã tem esse comportamento mais passivo, né? E ela fica ali aconselhando, aconselhando, aconselhando. E isso pode irritar profundamente a Rebeca também. Porque a Rebeca, ela não quer receber conselhos, né? A gente tem esse Marte aqui junto dessa casa. Então, pode ser que a irmã da Rebeca, ela brigue muito também, né, com a Rebeca. Porque ela não quer ser aconselhada. Principalmente porque esse mesmo Marte faz essas quadraturas aqui com a essência natural da Rebeca, né? Que é aqui o Sol e a Lua ainda pra melhorar a situação. Então, é como se a Rebeca sempre estivesse ali tentando aconselhar a irmã referente a esses temas. E ela simplesmente não consegue colocar discernimento, digamos assim, dentro da cabeça da irmã. Isso pode acontecer. Ou às vezes, pra um lado mais defensor da irmã da Rebeca, pode acontecer da Rebeca querer se meter, né, na vida amorosa que a irmã tem. Às vezes sem ter entendimento de um todo e achar que aquela relação não é boa o suficiente pra ela. Eu percebo também, né, um bom aglomerado aqui de alguns planetas que envolvem o ascendente da irmã da Rebeca e o Marte na 9 da Rebeca, né, que eu falei
sobre o Quirón dela também, que eu mencionei. Que às vezes a família aqui podia cobrar muito, né, essas realizações dela. Outra coisa também que a gente nota é a Lua em conjunção com Marte, né? Muitas quadraturas marcianas aqui dentro desse mapa astral, né? E só essa Lua em conjunção com Marte, a gente já percebe o quanto a Rebeca estressa a irmã. A Rebeca, ela invade o espaço da irmã, né? Eu não sei se talvez o quarto ou os sentimentos da irmã. Às vezes arranca informações da irmã, por exemplo, tipo assim, de querer entender como a irmã está se sentindo e a irmã não querer falar sobre isso, até porque é uma Lua em Capricórnio, né? Então, uma Lua bem fechada. Camila, mas Marte em conjunção com a Lua não é um aspecto bom? No geral é, gente, no geral. Mas pra convívio dentro de casa, sinceramente, esse aspecto ele é bem tenso, tá bom? Sendo bem sincera com vocês. Porque normalmente a pessoa de Marte, ela invade muito o espaço da pessoa da Lua. Às vezes, ela tá num ritmo que a pessoa da Lua não quer tá, sabe? A pessoa da Lua, ela tem um ritmo mais emocional, enquanto a pessoa de Marte, ela é muito decisiva, muito incisiva, né? E aquilo que eu falei sobre aquele Marte na 9 da Rebeca, sobre ela ficar incomodada com o time dos outros, você lembra que eu falei sobre isso? Por conta desse Capricórnio na 9, então quando ela pede pra alguém fazer alguma coisa, ela quer que seja feito naquele momento, isso pode acontecer muito aqui por conta do ascendente da irmã, né? Porque, provavelmente, a Rebeca, ela fala muitas coisas, como ela deve se portar, a forma como ela deveria agir, e provavelmente a irmã deve ficar muito irritada com isso, tá bom? Muito irritada. E daí, a Rebeca, com esse Marte na 9, ela também não tem muita paciência, né? É uma pessoa que ela tem ideologias muito fortes, né? Tem princípios muito bem definidos. E se a irmã discorda, ou às vezes rebate, pode trazer muitas brigas aqui pra dentro dessa relação, porque a gente tá falando sobre a Lua. A gente tá falando sobre muitos trânsitos envolvendo a casa 4, né? Que envolve outros planetas da Rebeca também. Então, muitas brigas familiares. Vocês se lembram que eu perguntei lá no vídeo sobre o passo a passo? Qual que seria o significado de Urano na casa 9? Eu tinha perguntado lá, até o momento ninguém me respondeu, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? E, gente, por si só, esse posicionamento, ele é único. Ele, não é que ele seja ruim, tá bom? Se você tem esse posicionamento, não se assuste. Porque vai depender muito do restante da sinastria também. Mas, olhando pro todo dessa sinastria e olhando esse Urano na 9, eu já consigo perceber que essas irmãs, elas têm ideologias muito diferentes, né? Então, é uma querendo mudar a ideologia da outra. E isso aqui é a fórmula mágica pra gente conseguir construir uma guerra, né? Uma guerra nuclear. Porque quem é que quer, né, ter as suas próprias ideologias contestadas? Ninguém. E aqui com esse Urano na 9, eu já consigo perceber isso. Eu vejo que a perspectiva da Rebeca em relação à irmã é que a irmã, ela tem pensamentos muito disruptivos, assim, muito inconvencionais. Que às vezes a irmã, ela tem ideias muito loucas, sabe? Umas ideias assim, sem pé nem cabeça. Às vezes rebeldes demais, sabe? Ou, ou irresponsáveis, talvez, sabe? Num sentido de que a Rebeca daí tenta vir aqui com o Marte dela, trazer lucidez pra irmã, e a irmã não vai curtir nem pouco. E aqui a gente também vê o quanto essas duas irmãs, elas são bem imprevisíveis e explosivas uma com a outra, né? Por conta desse Marte em conjunção a Urano aqui. Então, são duas pessoas que elas meio que não conseguem se tratar com gentileza, sabe? Ainda mais que a irmã da Rebeca, ela já tem Urano oposto ao Marte dela natal, né? Então ela já é uma pessoa bem rebeldezinha naturalmente. Então é como se a Rebeca, com o Marte dela, conjunto a Urano, ela conseguisse acessar esses surtos que a irmã tem uma propensão a ter de uma forma bem rápida, né? Mais rápida do que seria o comum, por exemplo. E algo que pode acontecer também aqui nesse contato é que às vezes ambas podem ser muito indiferentes uma com a outra. E o que vai acontecer? Essa indiferença ela vai se instalar dentro dessa relação. E com o tempo elas sentem vontade de trazer faíscas novamente pro ar. E daí aqui vai acontecer uma eterna provocação. Uma fica provocando eternamente a outra, não só por conta de Marte e Urano, mas por conta da Lua aqui também. A irmã, ela se estressa muito com a ela acha que a forma como a Ren age é muito incisivo pra ela, é muito doloroso. E muito desrespeitoso emocionalmente. Da mesma forma que a irmã da Rebeca também tem a Lua e Netuno aqui, e às vezes ela pode ser meio evasiva. Às vezes a Ren briga, e a irmã tenta, assim, né, sair pela tangente e nunca mais voltar. Mas como tem Urano envolvido aqui, às vezes ela se estressa um pouco com isso. E o que eu percebo também é que, como é um Marte de casa 9, eu acredito que a Rebeca talvez tente impor muitas regras, leis, né, que é a casa 9, pra irmã, e a irmã não quer acatar essas ordens, né, porque ela já é rebelde naturalmente no mapa natal dela, né, que a gente mencionou lá na leitura do mapa dela. Então, ela não gosta quando uma pessoa vem falar pra ela como ela deveria agir, qual seria o comportamento correto em determinada situação, né? Porque ela quer ser independente. Ela é uma pessoa que ela busca muito por independência, apesar de que essa independência possa ser um pouco mais difícil de ser alcançada pra ela. E esse é o problema. Por ser mais difícil pra irmã da Renata, isso dói numa ferida maior pra ela. E às vezes essa ferida, ela não é visualizada pela família, né? A família acredita que isso é só birra, né? Que isso é simplesmente uma pessoa irresponsável, tendo ali comportamentos de responsabilidade. E assim a gente nunca realmente trata o cerne da questão, né? Que é basicamente tudo isso que a gente leu lá no mapa da irmã. E aqui, gente, se lembram que eu tinha mencionado a respeito do mapa da Rebeca, que ela tinha Leão na 4, no IC dela? Então a gente percebe que o Quirón da irmã dela tá bem aqui do ladinho, né? E eu vejo muito isso, talvez, como algo que se concretiza. Quando eu falei que a Rebeca,
Ela provavelmente gostava de muita atenção no lar, né? Ela foi uma criança que ela precisava ganhar holofotes, que ela gostava de ter ali um ambiente familiar onde ela podia demonstrar, às vezes, seus dons artísticos de alguma maneira, né? Era uma criança que gostava de mostrar para a família, no geral, o como ela era talentosa e quais eram os talentos dela. Às vezes, até a família mesmo, ela incentivava cursos para a Rebeca, né? Às vezes, colocava a Rebeca em cursos para o incentivo desse lado artístico dela. Ou que pelo menos havia ali algum tipo de inspiração, né? Principalmente porque o planeta regente, né, de Leão, que é o Sol, está aqui na casa 11 da Rebeca. Então eu vejo que houve muita inspiração para Rebeca, para ela conseguir desenvolver essas aspirações que ela tinha, né, esses hobbies que ela possuía. E daí, talvez a irmã, com esse Kiron aqui pertinho do IC dela, sentia muito essa dor, né? De que ela não teve esse espaço, né? E a Rebeca teve esse espaço. Então, esse espaço de conseguir mostrar seus dons artísticos, né? Que é uma dor muito profunda para quem tem Kiron em Leão, né? De achar, assim, que teve um sentimento de abandono na infância, que ela não é merecedora de reconhecimento e que às vezes tem uma certa dificuldade também, né? De se sentir orgulhosa da sua própria individualidade, porque na verdade essa individualidade ela não foi muito bem desenvolvida, né? Então, essa pode ser uma dor muito profunda da irmã que ela carrega e que ela olha pra... Não que ela olhe com inveja, tá bom? Mas que ela olhe e ela perceba que talvez as coisas tenham mudado. As coisas, elas evoluíram a partir do nascimento da Rebeca, né? E o que acontece com esse Kion também é esse sentimento de abandono, às vezes uma insuficiência paterna que houve na família, né? Talvez a irmã ela tenha algum problema ali relacionado com a sexualidade dela, né? Às vezes ela se incubou, assim, de alguma maneira, referente a esses traumas que ela carrega, e que hoje isso atrapalha tanto a vida amorosa dela quanto a vida sexual, né? Então isso pode acontecer. E que ela percebe que com a Rebeca isso mudou, né? Isso evoluiu, como eu disse. E o que acontece, gente? A gente pode ter muitas brigas familiares por conta desses Martes, ambos os Martes delas aqui, opostos um ao outro, um em Capricórnio e o outro em Câncer. E ambos os Martes fazendo muitas quadraturas aqui, né? Com os planetas pessoais da Rebeca. Porque aqui, a Rebeca com o Marte em Capricórnio dela, acha a irmã dela muito emocionalmente reativa, né? Muito impulsiva às vezes. Com o Marte dela em Câncer. E isso pode soar para Rebeca como uma pessoa que não tem uma estabilidade emocional muito segura. Enquanto a irmã da Rebeca, com o Marte dela em Câncer, acha a irmã muito fica calculista, né? É uma pessoa que ela age conforme ela acredita que deve agir, e é isso, sabe? É uma pessoa que ela não considera as próprias emoções na hora que ela reage, né? Então ela é uma pessoa que às vezes pode ser muito fria na forma como ela se expressa. Então a irmã da Rebeca tem essa perspectiva da Rebeca, né? Que ela é uma pessoa que ela fala o que ela pensa e que ela age da forma que ela age, e ela não pensa em como a irmã pode se sentir, a irmã da Rebeca, né? Porque ela, com esse Marte em Câncer, ela é muito mais emocional. E tudo que as pessoas fazem ou falam pra ela é muito importante. A forma como as pessoas usam as palavras, né? Pra às vezes ferir ou para realmente empatizar com ela. Porque aqui a gente nota, né, que a irmã da Rebeca tem essas sobreposições de casas, casa 3 e casa 9, né? Que cai aqui e fazem essa conversa com o Marte em Câncer dela. Então, realmente, a forma como a Rebeca fala, a forma como a Rebeca expressa suas ideologias, né, Marte na 9. Então, a forma como a Rebeca aconselha, né? Então, essas coisas podem machucar a irmã da Rebeca porque ela simplesmente não tem a mesma linguagem que a Rebeca. Então isso tudo aqui, gente, é simplesmente uma questão de linguagens divergentes. É simplesmente isso. Eu vejo aqui que a Rebeca, ela até tem boas intenções. Só que o problema é que ela não sabe conversar com a irmã. Ela não entende a linguagem da irmã. E pode ser muito difícil, né? Porque esses Martes, eles estão tendo conversas e aspectos aqui difíceis, né? E isso acontece porque ambas as irmãs, elas querem se autoafirmar. Que é muito a questão do ego ferido marciano aqui dentro dessa sinastria, né? Então, quando uma delas sente que o seu ego foi ferido, elas vão lá e reagem da mesma proporção, né? Então, vamos tomar lá da cá. A gente também percebe diversas oposições nesse mapa astral, né, gente? Uma delas é Ariana e a outra é Libriana, né? Tô aqui o signo de Libra e o signo de Ares. Então, gente, só nisso daqui a gente percebe o quanto elas são diferentes, né? Uma é bem diplomática, às vezes é uma pessoa que tem dificuldade aqui, né, de falar as coisas que ela realmente quer, às vezes tenta ceder muito, ficar ali cedendo, e daí como ela também tem essa posição, né, de Urano com Marte, ela cede tanto, que no final das contas, ela acaba ferindo a própria essência, né, ela mesma faz isso consigo mesma, então ela acaba entrando num ponto que ela acaba explodindo. Já a Rebeca é a Ariana, né, é uma pessoa completamente decidida, uma pessoa que ela sabe como ela quer fazer as coisas, né, uma pessoa que ela sabe impor aquilo que ela quer, sabe, as coisas que ela quer realizar, como ela quer realizar, e as coisas precisam sair do jeito que ela quer. Enquanto para a irmã da Rebeca é um pouco mais difícil, né, ter essa assertividade. E isso pode incomodar um pouco ambas, porque a Rebeca acha a irmã dela muito passiva, enquanto a irmã da Rebeca acha a Rebeca muito reativa. Aqui, a irmã da Rebeca, ó, ela tem o IC cortando em peixes, mas vocês percebem que o IC dela, ó, termina aqui. Ou seja, ela tem boa parte do signo de Áries aqui, né? É uma pessoa que muitas vezes gosta das coisas dentro de casa do jeito que ela quer também. É uma pessoa que, se pudesse, já estaria morando sozinha, né? Ou às vezes já não tá, eu não sei exatamente como é que funciona a relação dela, se elas moram na mesma casa ou não. E daí essa irmã não vai gostar, porque a Rebeca vai ficar toda hora querendo também as coisas do seu jeito, e dentro do lar, que é uma casa tão importante, assim, pra gente nessa sinastria, né?
é uma casa que a gente tem que saber respeitar muito. Porque é aqui onde nascem as nossas raízes familiares, né? É onde estão muitos dos nossos traumas também. E às vezes a Rebeca, ela pode ser um pouco determinista e não saber abordar direito as questões da casa 4 com a irmã. A Rebeca toca em feridas da irmã que às vezes ela não tem nem consciência, sabe? E é muito essa questão. Porque com essas quadraturas envolvidas, é um toma lá da cá, como eu falei, em relação às questões familiares, né? Ambas querem muitas coisas do seu próprio jeito e ninguém quer se respeitar aqui. A gente também pode pegar essas quadraturas envolvendo a Lua e o Sol da Rebeca na casa 4, da irmã, junto com esse Marte aqui fazendo uma quadratura com esses planetas, e notar que talvez já possam ter ocorrido algum tipo de briga física, às vezes de empurrar, né, de mandar sair do quarto, quem sabe, né? A gente também pode notar que o Netuno e o Urano, da irmã da Rebeca, fazem muitas quadraturas aqui com a Lua e com o Sol dela, com o Mercúrio também. Muitos segredos aqui dentro dessa relação, né? Muitas coisas que não são bem faladas, ou que são ditas de uma forma deturpada. Mas ambas podem ter muito jogo de dar e receber nessa dinâmica, tá? Não é só a irmã da Rebeca que tem esse comportamento, não. Os planetas pessoais, que é da Rebeca, não ficam muito pra trás, não, nesses trânsitos, tá? Porque normalmente são duas pessoas que percebem. Ambas percebem esse comportamento manipulador, das vezes mentir, de não serem totalmente sinceras, de esconderem as situações. E eu vejo muito que talvez a própria Rebeca faça isso junto com a mãe. Porque, como eu mencionei, a Rebeca tem leão aqui no IC, né? E o seu regente está na 11, que é justamente essa sobreposição aqui, né, dentro da casa da irmã. Então, como a Rebeca tem um relacionamento de mais amizade, que é a casa 11, com a mãe, talvez, tanto a Rebeca quanto a mãe escondam coisas da irmã, por conta dessas quadraturas aqui, né? Então, que tem um jogo aí de manipulação referente ao que elas querem abrir ou não para essa irmã. E para finalizar, gente, não vou ficar entrando aqui tanto nos detalhes, né, da relação, até porque envolve duas pessoas que realmente existem. Mas a gente já conseguiu tirar um bom proveito de tudo isso que eu trouxe aqui. E a gente também percebe as oposições que eu mencionei, né? Aqui de Mercúrio, Sol e Júpiter de uma, com a Lua, Sol e Mercúrio de outra. E, gente, isso daqui é o puro suco das diferenças, né? E esses opostos complementares, gente, num convívio dentro de casa, aqui no IC, é extremamente difícil, tá? É bem desafiador, tá bom? Não quer dizer que essas irmãs elas não consigam se entender de vez em quando, muito pelo contrário. Muitas vezes, principalmente porque a gente tem IC envolvido, o que vai acontecer? Elas, no fundo, elas têm uma certa admiração uma pela outra, que ambas têm qualidades que elas não têm. Então, no fundo, principalmente porque a gente tem o IC aqui, né, todas essas sobreposições de casa 4, elas, no fundo, elas percebem que tem muito a aprender uma com a outra, sabe? E a casa 4, ela traz esse sentimento de que aquela pessoa é familiar a mim. E aqui nessa sinastria, obviamente, no sentido literal, porque elas são familiares. Então, foram criadas pela mesma pessoa, às vezes num sentido um pouco diferente, né? Dentro de uma perspectiva diferente, mas ainda assim foi da mesma família. Tem provavelmente muitas memórias da infância aqui muito similares, né? Eu acredito muito que o que a primeira irmã passou dentro do lar, a Rebeca, ela também se lembra. Eu acredito que ela deve ter memórias sobre todas essas situações da infância que ambas passaram. Mas eu vejo que a Rebeca, ela processou isso de uma forma mais instantânea. Ela não internalizou, né? Aquilo que eu falei lá na leitura do mapa individual de cada uma. Enquanto para a irmã da Rebeca, isso tocou numa ferida um pouco mais profunda nela. Que ela já nasceu ali com um mapa com mais desafios, né? Só que o problema é que essas mesmas qualidades que uma enxerga na outra são os mesmos motivos pelos quais elas acabam brigando. Porque muitas vezes é muito difícil a gente conseguir se comunicar com alguém que é tão diferente da gente, né? A gente pode sim até ter uma certa admiração, mas na prática é bem diferente. E aqui, gente, a gente também percebe que uma tem a Vênus em Escorpião, enquanto a outra tem a Vênus em Peixes. Então elas formam um trígono por signo, né? De qualquer maneira, em alguma instância, elas sentem sim um amor genuíno uma pela outra, por mais que a convivência não seja lá aquela maravilha, né? Uma coisa interessante também é que a Vênus, da irmã da Rebeca, que está aqui em Escorpião, cai bem no descendente da Rebeca, né? Talvez, e como essa Vênus é de casa 11, talvez ela queira sempre fazer amizades com os namorados da Rebeca. Então, é uma pessoa que ela vai gostar de trazer essa proximidade e de trazer esse companheirismo, essa amizade da casa 11 pra dentro das relações da Rebeca, né? Então, às vezes, de fazerem parzinhos ali pra saírem juntos, né? Isso é bem legal, assim, essa dinâmica. Mas eu acho que é isso, gente. Eu encerro por aqui. E eu gostaria de deixar vocês abertos para qualquer dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Eu acho que essa aula ficou bem completa. Obviamente, a gente tem muitas milhares de outras coisas que eu posso falar aqui, mas inclusive dentro de uma consulta a gente não consegue falar sobre absolutamente tudo, tá bom? Até porque a gente sempre tenta trazer as coisas mais importantes. Aquilo que realmente vai mostrar quais são as coisas que mais terão foco dentro dessa relação, né? E aqui ficou óbvio, muito nítido, né? O que tem mais foco aqui dentro dessa relação, que são todos esses trânsitos caindo aqui no IC, né? E todas essas questões que elas têm aqui com regras, com a forma como elas se portam, né? Com o relacionamento da irmã da Rebeca, os aconselhamentos dela. Então, essas coisas são o que mais vai trazer discussões dentro dessa relação, né? Graças aos trânsitos envolvidos. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, gente,
Deu muito trabalho fazer esse vídeo, não só pelo vídeo, mas pela gravação, né? É tudo uma logística que a gente tem que fazer e eu tento transmitir pra vocês até os meus conhecimentos dentro dos vídeos, né? Então, já deixa seu like, não esquece de deixar seu like. Deixa um comentário também pra me ajudar no engajamento. E eu tenho certeza que vocês vão me indicar muitas sinastrias interessantes pra eu poder escolher lá no direct. E comenta aqui embaixo qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter sobre essa sinastria ou sobre as suas sinastrias por aí no geral, ok?